Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. A lição é 9, que tem o título O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. Mas antes de darmos início ao nosso momento de estudo da escola, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem dado-nos alimento físico, espiritual, Pai. Muito obrigado, Senhor. Agora te pedimos, Senhor, que tu nos abençoe nesse momento, que o Senhor possa nos dar capacidade, discernimento, compreensão da Tua Palavra, tudo aquilo que nós vamos estudar, Senhor. Seja conosco, abençoe cada vida que vai assistir pelas redes sociais essa escola bíblica dominical, Pai. E que Tu possa estar abençoando. É que nós pedimos, já te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje, que fala sobre o batismo, que é a primeira ordenança da igreja. Nós temos como texto áureo na revista, que é Jesus falando lá em Mateus 28, 19, que Jesus fala, entre aspas, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a verdade prática? O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela Igreja. Nós temos como leitura diária, na segunda-feira, em Atos 16, 33, que é uma prática cristã. E na terça-feira temos Mateus 28, 19, foi o que nós lemos, É uma ordenança de Jesus Cristo. Já na quarta-feira, temos Marcos 16, versículo 16, que o batismo é para quem crê verdadeiramente em Cristo. Já na quinta-feira, temos aí Atos 2, versículo 38, que diz, batizando os verdadeiramente convertidos. Já na sexta-feira, temos Colossenses 2, versículo 12, que fala que identificados com Cristo. E no sábado, temos Atos 2, versículo 41, que fala o testemunho público da fé. Temos a leitura bíblica em classe, que é em Romanos 6, 1, 11, que diz, no versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? No versículo 2 diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não, no versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Já no versículo 4 diz, de sorte que fomos sepultados com ele, que é pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Já no versículo 5 fala, porque, de forma que plantado justamente com eles, na semelhança da sua morte, também seremos o da sua ressurreição. No versículo 6 fala, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim que não sirvamos mais ao pecado. Já no versículo 7, porque aquele que está em morto está justificado pelo pecado. No versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. No versículo 9, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre,
a morte não mais terá domínio sobre ele. No versículo 10, pois, quanto tem morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas, quanto ao viver, viver para Deus. No versículo 11, o último, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos aqui, partindo para o comentário, que é a introdução. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Vimos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como é toda a doutrina cristã e prática do batismo, também tem sofrido desvio ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixar a Bíblia falar a fim que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática ser observado. Já no item 1 aí, diz o seguinte, como título, pressuposto bíblico doutrinários do batismo. No número 1, o batismo visto como sacramento é a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico vê a prática do batismo como sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graças àqueles que dele participam. Neste sentido, Agostinho, em 354 a 430 d.C., e o bispo de Espona, que introduziu um desvio na igreja, entendia que o batismo, como sendo um sacramento, é um rito que transmite graça espiritual, independente de fé a quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define que um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, a visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Já no item 2, o título é Batismo não é o sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico, conscientemente, o batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso lá está em Mateus 28, versículo 19, que são as palavras de Jesus. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Já no item 3 tem como título: o batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como sacramento, defendeu também que os bebês, por haveres nascido com pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Entre aspas, Jesus falando, Jesus, porém, lhe disse: deixai os pequeninos, não embaraceis, vinde a mim, porque tais é do reino dos céus, conforme Mateus 19, versículo 14. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de uma criança sendo batizada, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce, conforme Mateus 16, versículo 16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolha. Então, nós temos aí como a primeira sinopse
é o batismo em água, é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. Temos como auxílio teológico a ordenança do batismo. A ordenança do batismo nas águas tem feito parte da prática cristã desde o início da igreja. Era tão íntima a vida da igreja primitiva que F.F. Pluser comenta a ideia de um cristão não batizado realmente sequer contemplado com o Novo Testamento. Existiam, na realidade, alguns ritos batismais similares, já antes do cristianismo, inclusive em algumas religiões pagãs, e a comunidade judaica para os prosélitos gentios e convertidos ao judaísmo, antes do ministério público de Jesus. João Batista embatizava um batismo de arrependimento. Aquele que desejasse entrar no prometido reino de Deus, a despeito de algumas semelhanças com esses vários batismos, o significado de propósito do batismo cristão vai além de todos eles. Cristo estabeleceu um modelo para o batismo cristão, quando ele mesmo foi batizado por João. O início do seu ministério público, conforme Mateus 3, versículo 13 a 17, e posteriormente ordenou que seus seguidores saíssem pelo mundo fazendo os discípulos, quer dizer, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E conforme já que nós lemos Mateus 28, 19. Cristo, portanto, instituiu a ordenança do batismo, tanto pelo seu exemplo, quanto pelo seu mandamento. Tá? Então, agora nós vamos para o item 2, que fala sobre o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo, identificação com Cristo, é o número 1, é o título. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte. Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou numa revista da CPAD. Essa revista é da Assembleia de Deus, tá? Então eu quero comunicar aos irmãos que o que eu vou falar aqui, ou melhor, que está na revista, a gente não pode dar totalmente o crédito, tá? Nessa questão da imersão. Por quê? Porque a nossa congregação, a nossa doutrina, ela batiza por aspersão, tá? Porque nós entendemos que a aspersão é um propósito de jogar água na cabeça e aquele novo convertido que se arrependeu de seus pecados e confessou Jesus como Senhor pode ser batizado. Só que não usamos a prática de jogar numa piscina ou no mar ou no rio e qualquer lugar que seja. Normalmente as igrejas que batizam por imersão, elas usam normalmente uma banheira ou uma piscina mesmo para que possam usar essa prática do batismo por imersão. Só que o que ocorre? Se nós formos usar a prática, tá, ao pé da letra, o batismo deveria ser no rio. Por quê? Porque Jesus e o apóstolo João, né, o que aconteceu? Ele batizava no rio, tanto que Jesus foi batizado no Rio de Jordão. Só que o que acontece? Nós entendemos que não importa se o batismo é por imersão ou aspersão. O importante é que a pessoa se converteu, aceitou Jesus e através desse aceite a Jesus, né? E na verdade, a verdade é que quem aceita nós é Jesus, né? A gente apenas reconhece que Jesus é o Senhor, o Salvador, é o caminho, a verdade e a vida, tá? Mas é Jesus que nos aceita, na verdade. Nós devemos ser batizados, até para que nós possamos ser membro de uma igreja, né? A igreja local ali, né? Não é a igreja universal, que a igreja universal são todos aqueles que são filhos de Deus, que são crentes em Jesus Cristo. Mas a gente fala da igreja local, então é preciso que seja batizado para tornar-se membro
e até mesmo participar da Santa Ceia. Então, dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir na água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Quer dizer, como eu falei, aqui a doutrina da Igreja Assembleia de Deus é por imergir, mas podemos usar o ato de emergir ou aspergir na água, né? Jogando água na cabeça. E então nós fomos, essa mesma verdade afirmada na carta dos Colossenses, que sepultados com ele no batismo, mas nele também ressuscitado pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, conforme Colossenses 2, versículo 12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na vida em Cristo. Já no item 2 temos como título o propósito do batismo e o testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo, conforme Atos 2, versículo 41. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro, conforme Colossenses 2, versículo 6. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos, que estão dispostos a seguir Jesus, conforme Atos 8, versículo 12 e Atos 16, versículo 14 e 15. Já no item 3, o título é Não Espaço para Indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância no sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção da fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha, embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, conforme 1 João 2, versículo 1. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se ainda no Espírito, quer dizer, conforme Gálatas 5, versículo 16. É o Espírito que nos faz convencer da justiça, do juízo do pecado. Mas não é porque nós fomos batizados que nós não vamos mais pecar. E também não vamos nos arrepender. Sim, devemos nos arrepender se procurar se consertar com Deus. Agora, pecar, nós vamos pecar até enquanto vivemos nesse mundo, porque esse mundo jaz do maligno e o mundo leva nós ao pecado. Por falta da conversão, então, conscientes das implicações que este rito traz, e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Quer dizer, a gente está no mundo e a gente vai seguir pelo mundo. E o mundo, como eu já falei, jaz do maligno, e esse mundo incentiva nós a pecarmos. E a segunda hipnose. O batismo em água simboliza uma identificação com Cristo e testemunho público de fé. Vamos lá. O auxílio teológico. O propósito do batismo. O batismo indica que o crente morreu para o velho modo de viver, entrou em novidade de vida, mediante a redenção em Cristo. O ato de batismo nas águas não leva efeito a essa identificação com Cristo, mas o pressupõe e a simboliza. O batismo, portanto, simboliza a ocasião que aquele anti-inimigo de Cristo faz na sua rendição final. O batismo nas águas também significa que o crente se identificaram com o corpo de Cristo. A igreja, os crentes batizados são admitidos na comunidade da fé, né? Igreja e algo que significa que os crentes se identificam como o corpo de Cristo, e a igreja de crentes batizados são admitidos na comunidade da fé e com sua atitude testificam publicamente diante do mundo sua lealdade a Cristo,
justamente com o povo de Deus. Essa parece ser uma das razões principais porque os crentes neotestamentários eram batizados quase imediatamente após a conversão, certo? No mundo hostil a fé cristã, era importante que os recém-convertidos tomassem posição lado a lado com os discípulos de Cristo, a se envolverem imediatamente na vida total da comunidade cristã. Talvez o motivo que o batismo com água não ocupa mais o lugar de destaque em muitas igrejas, seja por estar frequentemente separado no ato de conversão. O batismo é mais que ser obediente ao mandamento de Cristo. Relaciona-se com o ato de se tornar um discípulo, né? Então, a gente tem agora no item 3 o título, a forma e o método de batismo. A forma transitária do batismo, que é o título, durante a grande comissão, Jesus orientou os seus discípulos, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma trinitária do batismo cristão. Isso, porque neste trato cita as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Tá? Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. No rito de batismo, portanto, a ordenança de Jesus, principalmente a ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já no item 2 temos o título, a forma herética do batismo. Nem todos os grupos, dentro da tradição cristã, seguem a mesma forma trinitária. Há grupos que seguem o tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o Niciamo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana, conforme Atos 2, versículo 38 e Atos 19, versículo 19, versículo 5. Convém dizer que esses textos não negam a forma trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, por isso naquilo que ele fez e ensinou. Já no item 3, fala sobre o título, a imersão é o método bíblico do batismo. Tá? Eles falam, como eu já falei, que eles falam que a imersão é coisa, mas a gente pode considerar que a imersão e a aspersão é o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígio na prática do batismo. No Novo, eles dizem que não tem a prática de um batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo no título bíblico era por imersão. Sim, porque naquela época se batizava no rio. Então, como a pessoa já estava no rio, ela imergia a pessoa e aí se batizava. Hoje, tem muitas, de repente, cidades. É até difícil dizer que uma cidade não tem um rio, mas normalmente esse rio não é um rio água limpa, né? A gente vê que tem muitos locais, interior, que tem às vezes rio que vem da nascente, tá, do morro, e são águas limpas, mas nem todos têm uma água, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós não temos rio com água limpa, embora temos mar. Mas o que acontece? Então, a questão de ser batizado por imersão não quer dizer que naquela época que não se falava por aspersão, nós não poderíamos batizar hoje por aspersão, que eu acho que não tem nada a ver. Então a palavra grega batismo possui o sentido de mergulhar e submergir. Que eles dizem que na palavra grega porque
Ali, quando a Bíblia foi escrita, né, que o apóstolo Paulo escreveu, o próprio João e tal, e na verdade foi uma época que seriam batizados por coisa, mas hoje se batiza assim por aspersão. E mostra a prática bíblica do batismo por imersão. E o povo saía para ser batizado por João dentro do Rio Jordão. Olha só, porque naquela época as pessoas eram batizadas no Rio Jordão, conforme lá Marcos 1, 5, né? Da mesma forma quando foi batizado Jesus, que ele saiu da água, conforme Marcos 1, 10. João batizava onde havia muita água, conforme João 3, versículo 23. E nós temos a Sipnose 3, a forma trinitária do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Agora, vamos partir para a conclusão. A conclusão é o seguinte: procuramos abordar as questões mais revelantes consistentemente do batismo em água. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nós identificamos com Cristo Jesus e tomamos pública a nossa profissão de fé. Bom, antes de eu entrar na revisão do conteúdo, eu gostaria de falar para os irmãos, né, para os irmãos e as irmãs, que eu me converti, tá? E 2 semanas depois, praticamente, porque num dia da minha conversão, até mesmo porque eu já tinha sido criado na igreja, eu já tinha um conhecimento da palavra de Deus, porque o meu avô, ele não saía de casa quando eu ia, inclusive, para o sítio com ele. Ele tinha um sítio, eu sempre gostava de ir com ele para o sítio. Ele botava o joelho no chão e orava, pedia a Deus a proteção. Assim como nós irmos no início, como na vinda, quando nós retornávamos, ele sempre agradecia a Deus. Então eu já fui assim criado no lar cristão e eu tinha um conhecimento, porque eu fui criado também na igreja evangélica. Sendo que eu, quando eu converti, né, que eu aceitei Jesus, que eu fui lá, houve um apelo na igreja, e eu me dirigi, eu estava passando por uma dificuldade, né, que eu não vou contar o caso aqui, que eu vou levar muito tempo, e Deus falou, meu coração me deu aquele alívio. E eu fui no gabinete pastoral, o pastor leu um versículo para mim, João 14, né, entendeu? E então o que acontece? Eu pedi o meu batismo. Como o aniversário da igreja, isso foi em mês de abril, o aniversário da igreja era dia 10 de maio, já foi no final de abril, eu pedi para que ser batizado. E o pastor perguntou se, de fato, como eu era praticamente um novo convertido, né? Tinha acabado de me converter, e o que acontece? Porque aí eu confessei Jesus como Senhor, meu Salvador. Ele falou, não, tudo bem, eu vou te batizar então no aniversário da igreja. E eu fui batizado. E a minha experiência de batismo foi que eu senti o corpo muito leve. Parecia que eu estava assim flutuando, né? Foi uma sensação muito gostosa, foi uma sensação muito boa que eu não esqueço, né? Graças a Deus eu me converti, me batizei, né? E eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade, porque hoje eu posso participar da ceia do Senhor através do batismo. E eu encorajo a todos aqueles que são cristãos, que aceitaram Jesus, que por exemplo, se confessaram Jesus como Senhor, tem a Bíblia como regra de fé e prática, que peça o batismo, que faça parte da membresia da igreja, que venha participar da Santa Ceia, que isso é muito importante. Vocês vão ver que o batismo, ele, como já foi falado na lição, não vai evitar de nós pecarmos. Nós vamos continuar sendo pecadores, nós vamos continuar na luta espiritual, nós vamos precisar estar em comunhão com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, nós vamos precisar buscarmos a presença de Deus, mas o batismo é uma confirmação daquilo que nós
professamos a nossa fé, que é crer em Jesus Cristo. Então, todos aqueles devem ser. Agora, não se importa na nossa igreja, né? Eu respeito também as outras igrejas que faz por imersão, mas que seja por imersão ou aspersão, o importante é crer em Jesus, pedir esse batismo, fazer a sua confissão de fé e ser batizado. E aí você vai se tornar membro da igreja e do corpo de Cristo e da igreja universal. É aquele povo que vai subir com Cristo quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Então, eu queria deixar essa palavra para todos os irmãos que venham buscar o batismo. Agora, vamos lá, revisando o conteúdo. Primeira pergunta. Explique o significado da palavra sacramento. Resposta. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Segunda pergunta. De acordo com a lição, qual o status, ensino bíblico sobre o batismo? O ensino bíblico, consequentemente ao batismo, é que é uma ordenança e não um sacramento. E, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas são as palavras de Jesus. Já no terceiro, pergunta, o que o batismo simboliza? Resposta. O batismo por imersão ou aspersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e sua ressurreição. Quer dizer, a gente morre para o pecado, embora continue pecando, né? Mas é aquele pecado do velho homem, e nós sepultamos a nossa vida e ressuscitamos para Cristo. Por sinal, nós estamos falando justamente no domingo de ressurreição, que é o domingo de Páscoa, que nós estamos ressuscitados com Cristo, porque todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para nos salvar. A quarta pergunta, qual é o propósito do batismo? Resposta. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Você torna-se pública a profissão de fé que você, de fato, agora é um evangélico e você quer pertencer à igreja. No última pergunta, quais são as formas e o método bíblico do batismo? A forma do batismo é tritinária, quer dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o método do batismo é por imersão ou aspersão com água. Isso é o nosso revisando conteúdo e nós assim terminamos essa lição 9 que fala sobre o batismo. Já na próxima lição, que é a lição 10, nós vamos falar da ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja. Justamente para a pessoa poder ceiar na igreja, ela precisa ser batizada e pertencer à membresia da igreja. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre a lição 10, sobre a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja. Vamos dirigir a Deus em oração, agradecendo a Ele por mais essa aula e pedindo a sua bênção para o nosso dia, a nossa semana. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela morte de Jesus em sacrifício vivo, Senhor, por nós, pecadores. Obrigado pela ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou e nós podemos ressuscitar com Cristo e nós podemos ter a vida eterna. Pai, muito obrigado por tão grande salvação. Obrigado por cada vida, Senhor, que está assistindo ou vai assistir essa rede social, essa aula em redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando tanto discernimento, sabedoria, compreensão da Tua Palavra, que o Senhor possa dar um dia de paz, tranquilidade, segurança, para aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor possa ministrar a cura, em nome poderoso, Senhor Jesus. Eu peço pela Tua bênção, pela Tua paz, Senhor, em nossos lares, os nossos familiares. Dê um domingo abençoado,
num domingo que comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, Pai, porque nós fomos libertos do pecado, nós fomos salvos, Senhor. Por isso há uma gratidão imensa por nossa parte. Atribuímos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Muito obrigado e tenha uma semana de bênção, de paz, de prosperidade. E livra-nos de todo mal. É que nós pedimos, te louvamos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima semana, onde estaremos novamente aqui com o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Fiquem com Deus. Amém.